E fala galera insana, beleza? Aqui é o Matheus, vocês estão no Recanto Insano. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o ranking com as 10 melhores leituras do ano de 2020, então vamos lá? Galera, no geral o ano de 2020 foi um ano com ótimas leituras, eu li livros muito bons, li também muito livro ruim, eu confesso, inclusive eu vou fazer um vídeo aí com as maiores decepções do ano. Mas no geral li livros muito bons e foi muito difícil montar essa lista. Eu sou uma pessoa muito indecisa, então foi muito difícil para mim montar esse ranking. E o mais difícil ainda foi colocar ele em ordem decrescente. Então sim, os livros estão em ordem decrescente, do que eu gostei muito até o favorito do ano. Eu sei que o ano ainda não acabou, ainda temos uns diazinhos aí. Ao todo já li 59 livros, eu quero fazer 60, então vou ler mais um livro aí obrigatoriamente. Mas eu já vou gravar logo esse vídeo, porque né, esse um livro que tá faltando para os 60 não vai fazer muita diferença nesse ranking, eu acho. Galera, mas antes de começar a mostrar aqui esse ranking de leituras, a compartilhar com vocês, se você está chegando aqui por agora, já não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você já é daqui, dá aquele joinha aqui. Se você ainda não é também, dá um like aí. Me segue lá no Instagram também, porque lá eu tô sempre compartilhando dicas de livros também, complementando todos os vídeos que saem aqui no canal, porque né, o Recanto Insano começou comigo lá, então lá também tem muito conteúdo pra vocês, então me sigam lá. Vamos começar. Em 10º lugar a gente tem o Ferrão de Escorpião, que é um livro de contos nacional da Soraya Abuchen, não sei que sobrenome doido é esse. Nele a gente tem 4 contos de terror. Cada conto de terror é protagonizado por alguma mulher e todos são ligados, assim, de alguma forma por vingança. Vingança é o grande tema central desse livro. E são contos muito surpreendentes, eu não consegui adivinhar o final de nenhum desses contos. A narrativa da autora, ela te prende demais, demais, demais. E, gente, é uma autora nacional escrevendo terror, que já é um nicho bem fechado, né? E a maioria dos autores são homens, então eu recomendo demais que vocês leiam, tanto pra dar uma força, né? Mas também porque é um livro fenomenal, sério, é muito bom. As histórias dela me lembram inclusive daqueles contos do Stephen King no livro Escuridão Total Sem Estrelas, o que não é de surpreender porque a autora fala que Stephen King é uma referência pra ela. E assim, eu recomendo muito, são 4 contos muito bons, a escrita dela é muito boa, o livro é curtinho. Leiam e me contem se vocês gostaram. Em 9º lugar a gente tem Numezu, que é o livro do Jorge Alexandre Moreira. Eu li esse livro em parceria com o autor. Nesse livro aqui a gente vai conhecer o Raul e a Laura, que é um casal aí que o casamento deles está indo ladeira abaixo. E como uma última chance para os dois, né, pro relacionamento dos dois, eles resolvem ir para um veleiro lá no oceano, perto da França, se isolar lá e passar alguns dias na companhia um do outro. E gente, vocês acham que isso vai dar certo? Os dois já não se suportam e vão ficar isolados no meio do Oceano Atlântico. Óbvio que vai dar merda, e a merda maior acontece quando o Raul no mergulho ele acha uma estátua estranha de um antigo demônio, e essa estátua começa a transformar a mente dele. Então, em vez de um marido somente infiel, ele começa a virar um depravado, sedento por sangue. E, meu Deus, esse livro aqui é pesado. Esse livro aqui ele é repleto de cenas violentas, então fica o aviso de gatilho, principalmente com estupro. Mas é um livro muito bom, a narrativa do Jorge, ela te prende muito e a trama é muito angustiante e sabe aquela agonia de que você querer saber o que vai acontecer? É isso que eu senti com esse livro, então eu não consegui largar ele até terminar. Esse livro ele concorreu ao Prêmio Jabuti desse ano, ele não ganhou, mas estava lá na categoria como um dos indicados. Uma coisa que me fez refletir durante essa leitura é se a maldade humana realmente precisaria de uma justificativa de algo sobrenatural, como esse trato que ele achou, ou se o homem só precisava de uma desculpa para expor todo o machismo e toda a violência, a misoginia que ele já tinha dentro dele. Então, galera, eu recomendo demais essa leitura. É um livro curto também, mas que te prende demais. É angustiante, é tenso, é violento. Ele exige que você tenha um pouco de estômago mais forte para esses assuntos. Mas fica aqui a indicação de leitura dele e tá em 9º lugar na minha lista de melhores leituras desse ano. Em 8º lugar a gente tem Angola Janga, que é essa HQ aqui nacional, que vai falar sobre a escravidão e sobre resistência negra aqui no Brasil. É uma HQ grande até, inclusive, tá cheio de marcações porque é muito boa. E eu tô escrevendo um artigo para a faculdade sobre a resistência negra no Brasil e a representação dela nessa HQ aqui nesse quadrinho. E nela a gente vai acompanhar um pouco de personalidades negras famosas na história do Brasil e importantes para a construção do Brasil, como Zumbi de Palmares, que é um dos protagonistas aqui, e como que foi fundado os quilombolas, como que funcionava a resistência negra no Brasil, né? E nele a gente vai saber mais sobre como que esse povo foi arrancado das terras deles, transportado em condições precárias, subhumanas, aprisionados numa terra desconhecida, cercada por gente que não falava a língua deles, e mesmo assim conseguiam resistir e lutar para conquistar a liberdade deles. E sério, eu recomendo demais para você. É um livro que abre muito a nossa mente, e a gente deve conhecer a história dos negros e a história de escravidão do Brasil, porque né, foi a escravidão que fundou o Brasil, que construiu essa sociedade que a gente tem hoje, e que ainda sustenta, inclusive.
porque né, o racismo tá aí a todo dia. E só deixando aqui um aviso, a gente vai ler no mês de janeiro de 2021. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se estiver vendo antes de janeiro de 2021, saiba que a gente está organizando uma leitura coletiva do livro Onde Que Você Semeia, que é um outro livro que fala sobre racismo. Então, em janeiro, a gente vai ter uma live aqui discutindo sobre racismo, o racismo na literatura e como que o racismo está presente no nosso dia. Vai ser uma live bem importante e se você ainda está aí e quiser participar, eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo do WhatsApp, onde a gente vai estar organizando essa leitura coletiva e a gente vai conversar sobre essa live aí que vai ocorrer no mês de janeiro. E o sétimo lugar ficou para O Meu Pé de Laranja Lima, que esse livro, às vezes eu tenho a impressão de que só eu ainda não tinha lido ele. Nele a gente vai conhecer o Zezé, que é um garoto de 6 anos, pobre, inteligente, sensível, mas carente de afeto. Ele não encontra o carinho que ele precisa na família dele. E a gente vai acompanhar a história desse menino, da infância dele, como que ele usa a imaginação dele para criar um mundo de fantasia em volta dele, para suportar a realidade cruel que ele está inserida. E eu me identifiquei muito com esse livro, gente. É um livro muito sensível. É um drama, mas mesmo não estando acostumado com esse gênero, foi um livro que me prendeu muito a atenção, fez eu refletir sobre muitas coisas. Eu acho que qualquer pessoa que vá ler vai conseguir identificar alguma coisa da sua infância ali com o personagem. É um livro bem tocante, me emocionei em várias partes. Então fica aqui essa recomendação, inclusive é um livro nacional que ganhou o Jabuti. Eu sabia que ele era nacional, só que eu não sabia que ele era tão famoso assim, porque eu pesquisei e vi que ele já foi traduzido para 52 línguas, então, gente, vale a pena. Leiam, porque é muito bom. Galera, em sexto lugar a gente tem Confissões, que é esse livro japonês que eu já li esse mês, e meu Deus do céu, por que eu não li esse livro antes? Ele já estava na minha lista há algum tempo, e agora graças à assinatura do Storytel, que eu ganhei um sorteio, já comentei com vocês, eu consegui ouvir ele e, gente, é muito bom. Nesse livro aqui a gente vai conhecer essa professora, que a filha dela morre afogada na piscina da escola, e ao contrário do que todos acreditam, ela não acha que foi um acidente, ela acha que a menina foi assassinada, e ela consegue chegar nesses dois assassinos, que segundo ela são 2 alunos da turma em que ela dá aula, e ela vai bolar um plano de vingança contra esses 2 alunos, e isso é só a ponta do iceberg. Gente, esse livro é desgraçante. É um livro que ele vai mexer muito com a sua cabeça, com o seu psicológico. Se tem uma coisa que autores japoneses sabem escrever bem, são histórias sobre vingança. E essa daqui é um exemplo perfeito disso. O final desse livro é espetacular, o início é espetacular, o meio é espetacular. Eu só quero que vocês leiam porque é muito bom, sério, sério, sério. E se vocês também nunca tiveram contato com a literatura japonesa ou algumas obras asiáticas, eu recomendo que comecem por essa, se gostam desse tipo de história, né? História mais sombria, mais tensa e cheia de suspense e reviravoltas. E o quinto lugar ficou para esse livro aqui, Serial Killers, Anatomia do Mal, que, meu Deus, esse livro aqui é uma bíblia para quem quer conhecer mais sobre psicologia criminal. É psicologia criminal que chama? Acho que é. Quem quer saber mais sobre serial killers, método de serial killers famosos na história, true crime. Quem gosta de true crime tem que ler esse livro aqui obrigatoriamente. É um clássico aí da Dark Side nesse gênero. E, meu Deus, esse livro me ajudou muito, tá me ajudando muito a escrever meu romance aí, que eu tô escrevendo um serial killer muito loucão, que eu não posso falar nada ainda, mas esse livro ajuda muito. Eu fiz muitas marcações nele, e ele também tem essa coisinha aqui muito legal, que ele vem marcado alguns trechos, algumas frases. Eu espero que tenha dado pra ver. E eu curti demais, que além de métodos que os serial killers usam, como a gente pode identificar, como que acaba a história de serial killers, como que começou essa história de serial killers, de onde surgiu o termo, de como que foi pra polícia chegar nesse termo, pros psicólogos. E, gente, é muito bom. Tem cenas muito fortes aqui, então é bom você saber disso. Mas é claro, se você for pegar um livro de true crime sobre serial killers, você sabe que vai ter cenas muito fortes e que, pior ainda, você vai saber que essas cenas são reais. Então, sério, se você quer ler esse livro, saiba que você precisa de um pouco de estômago e sangue frio. Mas é muito bom, recomendo demais. Gente, o quarto lugar ficou com esse clássico, que é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse clássico ele foi lançado em 1937 e causou muito escândalo desde a época do lançamento. Ele chegou inclusive a ser queimado em praça pública por determinação do Estado Novo. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar meninos abandonados no Areal do Cais de Salvador e vai acompanhar a trajetória deles aí durante o livro. Acho que é só isso que vocês precisam saber antes de ler essa obra. E, gente, esse livro é impactante demais. Eu não esperava que em 1987 o autor já tivesse a ousadia, a audácia de trabalhar temas tão importantes como a prostituição infantil e a homossexualidade, que o autor trata abertamente no livro dele. Sério, ele não usa papas na língua para descrever essas cenas e para denunciar, porque eu acho que o livro tem muito esse tom de denúncia social. É um livro bastante impactante e o mais triste é que tudo que o autor fala ali a gente ainda pode identificar na nossa realidade em periferias e interiores do Brasil. Eu acho que esse foi o livro do ano que eu mais me identifiquei com a história e com alguns personagens, porque, sério, é um livro bastante realista.
Eu acho que Capitães Areia é um bom exemplo do que torna um livro clássico, porque essa capacidade do livro ter sido escrito há anos atrás, décadas atrás, e mesmo assim ainda ser relevante para nossa época, ainda conseguir levantar reflexões e debates acerca de uma determinada problemática social, e consegue fazer a gente pensar sobre nossos princípios e valores. Capitães Areia é isso, gente. Apenas leiam, porque eu me arrependo muito de não ter lido esse livro antes. Galera, e agora a gente chegou no top 3, que é a tríade de perfeição desse ano. Então se você já tá gostando desse vídeo até agora, já dá um like aí, gente. Vocês não se esquecerem até o final. E vamos lá. E em terceiro lugar, ficou pro livro Escravo de Capela, do Marcos de Brito. Gente, Marcos de Brito foi o autor do ano pra mim. Eu conheci a escrita dele em agosto com o livro Apocalipse Segundo Fausto, e desde então eu já vou lendo 4 livros dele. E esse aqui pra mim é o melhor até agora, que é o Escravo de Capela. Esse livro aqui ele se passa durante a colônia brasileira, né, a colonização brasileira, no auge do regime escravocrata. E a gente vai acompanhar aqui o autor escrevendo sobre os escravos dessa época e sobre os donos de senzala. Ele vai mesclar a história da escravidão junto com lendas folclóricas nacionais. Então aqui ele vai recontar, vai trazer a versão dele de como que surgiu o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça, entre algumas outras histórias. E, gente, meu Deus, a forma como o autor costura a denúncia social desse sistema racista e opressor que construiu o Brasil, ele também enaltece o nosso folclore e mostra a riqueza que a gente tem aqui, criando uma trama super original para essas histórias que a gente já conhece, mas não da forma como ele traz aqui. A trama que o Marcos traz aqui é mórbida, cheia de surpresa, impactante. Esse livro é um livro bastante violento, mas o que mais me assusta nele não é a violência do que vem pelo sobrenatural, pelos elementos sobrenaturais que tem na história, e sim a violência que vem pelos próprios humanos, a violência dos senhores de escravos com os escravos, toda essa vivência e essa realidade sobre-humana que os escravos eram submetidos. Aconselho que vocês leiam, porque primeiro a gente precisa ter consciência e ler muito sobre essas histórias que trazem esse regime vergonhoso do nosso país, e também porque é uma história com um potencial muito grande e com valor estético muito elevado também. Sério, leiam porque é muito bom. Gente, eu pensei muito e depois de muito pensar, eu decidi que o segundo lugar vai ficar para O Timbre, que é a conclusão da trilogia O Ceifador. Porque, né, eu precisava trazer o Ceifador pra esse ranking aqui, porque, meu Deus, é a maior trilogia que eu li ultimamente, e eu trouxe o Timbre pra representar, porque esse livro aqui ele conclui muito bem a série. Apesar de ter um final aberto e decepcionar algumas pessoas, eu acho que, pra mim, não foi tão aberto assim. Eu entendo que isso seja um final muito digno pros personagens e pra humanidade no geral, e eu curti demais. Pra quem ainda não conhece, essa trilogia aqui ela vai se passar no futuro não tão distante, em que os humanos conseguiram superar a morte, ninguém mais morre, porém para evitar a superpopulação, existem os ceifadores que são responsáveis por coletar. Só eles podem dar fim à vida. Então, tipo, se você jogar de um prédio, você vai ser revivido, e você só morre mesmo se o ceifador resolver que chegou a sua hora. É muito bom o que o autor cria aqui, toda a crítica social que ele traz. Esse livro, principalmente, o modo como ele aborda o totalitarismo e o fanatismo religioso e político desse livro é fenomenal. Sério, tem uma cena aqui que é impossível você não lembrar de um certo presidente daí. A escrita do Neil Shusterman é muito boa. Aqui aparecem novos personagens que viraram favoritos assim só por conta desse livro. E eu achei que isso é um grande mérito do autor. A gente tá aí com essa esperança de que a trilogia vire um filme, né? Tá tudo caminhando aí para que ela vai virar um filme. Eu tô muito ansioso por isso. E meu Deus, eu só queria mais dessa obra porque é muito boa. Eu espero que vocês leiam e venham conversar comigo, porque a gente tem muito que conversar sobre o Ceifador, sobre a morte, sobre política e sobre New System. E o primeiro lugar, não vai ser surpresa caso você já me acompanhe no Instagram, porque a minha vida foi falar desse livro durante esse ano, porque eu li ele em janeiro e passei o resto do ano todo falando dele. Perdi a conta de quantos posts eu fiz no Instagram citando esse livro, que é o maravilhoso A Morte de Ivan Ilitch. Gente, olha como esse livro é curto, tipo, não tem desculpa pra vocês não lerem esse livro. Esse livro aqui ele é um clássico da literatura russa, então, tipo, se você tem medo de clássico, vá nesse aqui. E nesse livro aqui a gente vai conhecer o Ivan Ilitch, que ele morre, obviamente. Ele morre no início do livro e a gente vai conhecer toda a trajetória dele, como que chegou até o momento da morte dele. E, gente, é muito tocante esse livro, sério. Vocês podem ver que, tipo, eu falo que eu leio muito terror, mas tem muitos livros de drama nesse ranking aqui, e esse aqui, o melhor, foi um de drama. Gente, esse livro ele tem menos de 100 páginas, mas é uma história emocionante, profunda e marcante. Em menos de 100 páginas, o autor consegue fazer a gente refletir sobre a morte, sobre o modo como a gente vive, sobre as pessoas que nos cercam, principalmente, sobre nossos valores como cidadãos. Diante da inevitabilidade da morte, o personagem ele vai fazendo uma jornada psicológica e avaliativa do que foi a sua vida até aquele momento, e vai nos sensibilizando, e contra a nossa vontade, a gente também vai fazendo essa avaliação da nossa vida. É impossível você ler esse livro e não se sentir tocado ou comovido por algum aspecto da vida do Ivan Ilitch. Assim, eu amei demais esse livro, mas eu recomendo ele com algumas ressalvas, porque a angústia que o personagem sente diante da inevitabilidade da morte, né, da doença dele ser terminal, é muito forte. Eu acho que, e talvez se você tiver algum problema com isso, com algum aspecto depressivo da vida, não seja uma
boa recomendação, porque ele mexeu muito comigo e eu acho que ele é muito forte nesse sentido. E é isso, galera. Se vocês não se importarem com esse pequeno aspecto, essa pequena ressalva que eu fiz, vão atrás desse livro, porque, meu Deus, é muito bom, perfeito. E é isso, galera. Esses foram os meus top 10 livros lidos esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qual foi o melhor livro que vocês leram esse ano, se vocês já leram algum desses livros. Não esquece de dar o joinha aqui, de se inscrever no canal, né? Por favor, se inscrevam nesse canal pra gente atingir a meta aí do ano. Aqui tem mais 2 vídeos que eu acho que vocês vão gostar. E me sigam no Instagram também. Não esquece de me seguir no Instagram, porque lá tem muito conteúdo extra. E a gente se vê no próximo vídeo. E falou!